Olá a todos. Então, hoje temos mais um momento para estudar a Palavra de Deus, estar se expondo a essa palavra que nos orienta, que nos diz como devemos viver, né? E é tão rica, é tão preciosa para a nossa vida como cristãos. Nós então queremos continuar o nosso estudo em 1 Coríntios. Antes então de começarmos o estudo, vamos estar tirando um tempo, um momento para estar orando a Deus. Deus, agradecemos mais uma vez por esse momento de estudo bíblico, por essa oportunidade que temos de estudar a Sua Palavra sempre que desejamos. E agradecemos por isso e pedimos mais uma vez a Tua direção, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós como igreja. Deus, pedimos a Tua direção, que o Teu Santo Espírito nos ajude nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 9. O capítulo 9 de 1 Coríntios. Né? Então lembre-se que no capítulo 8 nós vimos Paulo falando, né, deu uma certa divisão que existia na igreja. Mais uma divisão que existia nessa igreja de Corinto, que era os irmãos que tinham a consciência mais forte e outros irmãos que tinham a consciência fraca, a consciência sensível. Esses irmãos de consciência mais forte, eles comiam carne sacrificada a ídolos, inclusive até participavam das reuniões ali nos templos em que essa carne era comida. E você tinha então os irmãos de consciência mais sensível que tinham dificuldade em aceitar isso e até mesmo se escandalizavam e pecavam em sua consciência quando viam esse tipo de atitude ou quando eram induzidos de uma forma ou outra a comer carne sacrificada a ídolos. Né? Então Paulo ele trata dessa questão e ele põe alguns limites, né, nessa liberdade que temos como cristãos. Né? Nossa liberdade ela tem que passar pelo filtro do amor, ela tem que passar pelo filtro daquilo que edifica, né? E ela não pode, em hipótese nenhuma, fazer o nosso irmão na fé tropeçar, fazer o nosso irmão na fé pecar e regredir algumas práticas que ele tinha antes. Né? Então Paulo ele fala isso no capítulo 8. E esse capítulo 9 ele começa, né, com uma outra temática e até primeiro momento nós olhamos e vemos e parece que ele não tem muito a ver com o capítulo 8. Né? Mas então, calma aí, a gente já vai entender qual é o nexo, qual é o fio condutor entre esses capítulos, né? O que eles estão querendo dizer. Então, para iniciar, né, eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 3. Então diz assim: Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com meus próprios olhos? Não são vocês resultado de meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são a prova de que sou apóstolo do Senhor. Esta é minha resposta aos que questionam a minha autoridade. Então aqui Paulo, né, ele dirige algumas palavras para aqueles que duvidavam da sua autoridade como apóstolo. Nós vemos aqui nas páginas desse livro, né, anteriormente nós já vimos que alguns irmãos, por partidarismo, né, eles preferiam outros líderes, né, e acabavam desprezando Paulo. Alguns irmãos agiam como se Paulo nunca mais fosse voltar até aquela igreja e tratar desses assuntos, desses problemas que ele ficou sabendo por essa carta. Então nós vemos que Paulo ele tem algumas vezes a sua autoridade atacada e não reconhecida. E ele faz aqui um apelo, né? Ele mostra na sua autoridade aqui e ele coloca algumas coisas. Primeiramente ele faz esse questionamento, né? Se ele não é apóstolo, ou seja, não vi Jesus com os meus olhos. Então uma das condições para que a pessoa fosse um apóstolo de Jesus naquela época era que ele tivesse então caminhado com Jesus em vida. Essa é, né, uma das exigências que se tinha para ser apóstolo. Sabemos que Paulo não caminhou com Jesus em vida, mas Jesus se revela a ele ali na estrada de Damasco e ele então se arrepende, né, e muda a sua vida e começa a servir a Jesus como um apóstolo. Ele tem um encontro com Jesus, ele aprendeu de Jesus várias coisas, ele viu Jesus e ele andou com Jesus de um modo diferente dos outros. Foi posterior
né, a ascensão de Jesus, mas Paulo ele teve também esse contato com Jesus, e é isso que ele está falando, né? Então muitos ali questionavam a sua autoridade, né? Provavelmente também pode ser por essa questão, por ele não ter andado com Cristo Jesus, enquanto Jesus estava vivo em carne e osso aqui na terra. Mas Paulo veio de um jeito diferente, ele veio depois de ele foi chamado pelo próprio Jesus, recebeu a autoridade do próprio Jesus, né? Então nós vemos aqui que a autoridade dele também não vem dele mesmo, ela veio de Jesus. Ele viu Jesus, né, e ele trabalha nesse sentido, ele trabalha nesse chamado, né, que Jesus deu a ele. Muitos podem questionar se ele é apóstolo mesmo, e Paulo faz um outro comentário, né, uma outra ideia aqui que reafirma esse apostolado que ele tem. Ele diz: não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Ou seja, você, essa igreja, que alguns têm duvidado de mim, não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Né? Ou seja, foi Ele que levou o Evangelho para essas pessoas, Ele que fundamentou essa igreja, Ele que fundou essa igreja, né? E essas pessoas são resultados do trabalho dele, mesmo que muitos não aceitem Ele. Então ele apela também para essa questão. E ele diz, né, mesmo que alguns pensam que eu não sou apóstolo, vocês são a prova do meu apostolado no Senhor, vocês são a prova de que eu sou apóstolo no Senhor. Então muitos podem duvidar ali se ele era apóstolo por causa do tempo que ele foi chamado, depois que Jesus já tinha sido elevado aos céus, depois que Jesus já tinha vivido aqui na terra, né? Muitos poderiam questionar isso, né, e desprezar ele por isso. Muitas vezes Paulo também se considera, né, o menor dos apóstolos por isso também, por ter sido chamado depois. Mas nós vemos aqui, né, que a maior prova desse apostolado, né, ela é as próprias pessoas que foram alcançadas com o Evangelho e que estão nessa igreja. Então a pessoa pode duvidar, mas se ela olhar para ela mesma, olhar à sua volta, olhar essas pessoas que compõem essa comunidade, ela vai ver, né, o apostolado, os frutos do apostolado de Paulo. Então, além de Paulo ter visto Jesus, ter caminhado com Jesus, mesmo de um modo diferente depois, né, do que os outros apóstolos, nós vemos que Jesus o encheu de autoridade, deu uma missão a ele, e ele cumpria, e ele estava frutificando, ele estava fazendo aquilo que era para ser feito. Então essa é a mensagem que Paulo dá para essas pessoas, né? Ele diz: eu vi Jesus, e também diz que a prova do seu apostolado são as próprias pessoas dessa igreja, são fruto do seu trabalho. Vamos então agora estar lendo no versículo 4 até o 6. Aqui Paulo vai mencionar os direitos, né, que o apóstolo ele tem, né, o direito que alguém que trabalha, desse modo ele tem. Então, versículo 4 até o 6. Diz assim: acaso não temos direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Então Paulo aqui ele traz mais um argumento, né? Parece que ele está então querendo exigir algum direito dele, né? Então aquela pessoa que trabalha, ela tem alguns benefícios, ela tem um fruto, ela colhe alguma coisa. E no caso aqui, né, Paulo fala sobre o direito de ter um sustento, ou seja, um alimento, né, bebida, comida, e também de levar consigo uma esposa, ou seja, ter um sustento também para a sua família. Então Paulo ele fala isso. Então outros apóstolos viviam desse modo, como por exemplo Pedro, que é citado aqui. Mas sabemos que Paulo ele não tinha esposa enquanto ele exercia o seu apostolado, e sabemos também que ele trabalhava, para se manter. Ele era fabricante de tendas. E vemos aqui que ele menciona, que ele e Barnabé, será que só eles teriam que trabalhar então para obter sustento? Ou seja, além de trabalhar no Evangelho, trabalhar como apóstolo, fazer toda essa função que um apóstolo faz, eles teriam que trabalhar em outra área, em outra frente, para garantir o seu sustento. Isso que ele está falando aqui. Então ele diz aqui, ele coloca nesses versículos o direito que o apóstolo tinha. O apóstolo tinha o direito de receber um sustento vindo então dessas igrejas, vindo então do seu trabalho, como fruto do seu trabalho. Então Paulo coloca aqui esses direitos.
Vamos estar lendo então um pouco mais o texto agora do versículo 7 até o versículo 10, né, para a gente entender um pouco mais o que Paulo está querendo dizer. Então o versículo 7 diz assim: que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Então Paulo, né, ele está aqui falando de alguns direitos. Vamos ler então o versículo 10 para finalizar essa parte. Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. Portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Então Paulo aqui usa vários exemplos. Ele usa o exemplo do soldado. Que soldado que precisa pagar para trabalhar, que precisa arcar com as suas despesas para trabalhar? Nenhum. O soldado ele recebe um sustento por meio de seu trabalho. O agricultor que planta uma videira e não tem o direito de usufruir de uma parte desses frutos. Paulo está usando essa lógica aqui. E que pastor que cuida de um rebanho não tem direito de tomar do leite desse rebanho, ou seja, ter algum benefício por seu trabalho. Que pastor que não tem esse direito? E ele pergunta, será que isso é apenas uma opinião humana, uma ideia humana? Ou será que o que a lei de Moisés diz sobre isso? Então ele usa o exemplo do boi, o boi que está ali trabalhando. Então enquanto ele está trabalhando, não devem amordaçar a boca dele. Ou seja, não amordace a boca, deixe que ele também seja beneficiado em comer algumas coisas ali enquanto ele trabalha. Então Paulo utiliza esse exemplo do boi. Não amordacem o boi para impedir que ele coma os cereais enquanto ele trilha. Então o boi estava trabalhando, o boi estava servindo, e ele precisava então também usufruir de alguma coisa, se alimentar ali, ter um benefício por estar trabalhando nesse sentido. E Paulo diz, será que isso só se refere aos bois, ou será que Deus não estava falando sobre nós? Então ele usa essa interpretação e traz, aplicando para ele, que assim como esse animal tinha o direito de comer enquanto ele trabalhava, assim também o apóstolo tem direito de ter algum benefício, ter algum sustento advindo de seu trabalho. Então Paulo traz aqui essas ideias. Ele diz que aquele que trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Então nada mais justo, falando tanto da ideia humana quanto da lei de Moisés, que aquele que trabalha receba algo em troca, uma recompensa, um sustento. Então Paulo ele apela aqui para essa ideia. E você até aqui, lendo esse texto, parece que Paulo está querendo que eles paguem alguma coisa a ele, que eles deem comida ou paguem uma quantia em dinheiro para ele. Parece isso, mas calma, nós já vamos entender melhor esse texto. Então até aqui creio que está bem claro. Quem trabalha tem o direito de receber, e os apóstolos também teriam o direito de receber, como alguns faziam o uso desse direito. Vamos então estar lendo, agora para finalizar então esse estudo, o versículo 11 até o versículo 14, que diz assim: se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Então até aqui. Então Paulo, ele vai agora esclarecer algumas coisas para nós podermos entender melhor esse texto. Primeiro ele diz, será que nós que estamos plantando sementes espirituais, estamos fazendo um trabalho de aspecto espiritual a vocês, estamos servindo vocês nesse sentido, não temos direito de colher algo material, ou seja, a bebida,
a comida, né, o sustento para a família, o alimento, né, ele faz mais uma vez essa pergunta. E ele logo ele vai esclarecer aqui, né, qual que é a ideia dele quando ele está falando isso. Paulo chega a falar aqui, né, que a igreja sustentava outras pessoas. Ou seja, será que outras pessoas que pregam a vocês podem sustentar e a mim e Barnabé vocês não podem? Vocês exigem que nós então trabalhemos por conta? Né? Paulo, né, faz esse questionamento. Né? Será que nós aqui que estamos servindo, vocês não temos também direito, ou temos mais direito ainda? Né? Então Paulo ele faz mais uma vez esse questionamento. Mas ele diz que ele nunca fez, né, ele fala, mas nunca fizemos uso desse direito. Paulo e Barnabé, né, no contexto imediato, que Barnabé é citado aqui, nós vemos que eles não faziam o uso desse direito. O direito de obter sustento por meio do seu trabalho na obra de Deus como apóstolo. Paulo preferiu, né, não fazer uso desse direito. Um dos motivos que podem ter levado ele a não fazer uso eram alguns falsos mestres que pregavam por dinheiro e serviam a Deus por dinheiro. Né? Então Paulo ele não queria ser confundido com esse tipo de pessoas e ele preferia então não fazer uso, né, desse direito que ele tinha, que era de receber um salário, uma recompensa, né, pelo seu trabalho como apóstolo. Então Paulo foge nesse sentido desse direito e não faz uso desse direito. Né? E nós olhamos esse texto, parece que ele está querendo exigir agora esse direito. Né? Mas ele diz assim, que ele prefere suportar qualquer coisa a fim de não ser obstáculo ao Evangelho. Ou seja, se o receber dinheiro, né, é um obstáculo para o Evangelho naquele local, naquele tempo, ele prefere então, né, não receber o dinheiro, o sustento, né, do seu trabalho como apóstolo, e prefere trabalhar então com outra coisa. Nós vemos então que Paulo faz isso porque ele não quer que nada atrapalhe essa questão do Evangelho, da sua obra, da sua missão que ele está fazendo em Deus. E ele, no versículo 13 e 14, fala mais uma vez sobre o direito que aquele que trabalha no templo, ou aquele que serve a Deus, ele tem de se alimentar dos sacrifícios que são levados, das ofertas que são levadas ao templo. Ele fala mais uma vez sobre isso. E ele fala também, né, no versículo 14, que é um direito daqueles que anunciam as boas obras, viver pelas boas obras, ou seja, obter o seu sustento através disso. Né? Então Paulo finaliza desse modo. Né? Mas vemos então que Paulo ele tem alguns direitos como apóstolo, mas ele não está fazendo uso de alguns direitos. E você pode pensar, mas por que será que esse texto está aqui? Parece que ele não fala nada com o texto anterior. Lembre-se então, no capítulo 8, alguns irmãos achavam que tinham uma liberdade tamanha que poderiam fazer qualquer coisa que eles desejavam e achavam que tinham direito de fazer essas coisas. Eu tenho direito de comer carne sacrificada a ídolos, e azar do meu irmão se ele vai se escandalizar ou pecar por causa disso. Basicamente essa era a ideia de alguns. E Paulo vem aqui com o seu exemplo e mostra os direitos que ele tem, os direitos de obter sustento, né, de ter um sustento financeiro, e ele diz, eu abro mão dos meus direitos. Né? Paulo vem aqui com o seu exemplo e mostra que na vida cristã, na vida de igreja, muitas vezes nós temos que abrir mão de nossos direitos em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho, em prol da mensagem, em prol da palavra, e assim como esses irmãos tinham que fazer, em prol dos próprios irmãos que viviam nessa comunidade. Então Paulo usa aqui o seu exemplo e mostra, né, para esses irmãos que não é porque temos um direito que temos que exigir ele a qualquer custo, temos que cumprir esse direito a qualquer custo. Paulo tinha alguns direitos, mas ele não fazia uso de todos esses direitos, porque alguns direitos trazem mais barreiras, trazem mais prejuízos do que benefícios. Então Paulo ele trata isso desse modo. Né? Então Paulo ele age de maneira diferente, e aqui ele mostra com o seu próprio exemplo como é essa vida no reino de Deus,
Creio que esses irmãos aqui do capítulo 8, que ficavam exigindo o direito de comer carne sacrificada, ou de fazer aquilo que bem entendiam, independente daquilo que o seu irmão ia achar, creio que esse exemplo aqui serviu muito bem para eles repensarem o seu estilo de vida. Então Paulo tinha direitos, mas ele abria mão desses direitos em prol do reino de Deus, em prol dos irmãos, em prol de pessoas que precisavam ser alcançadas por esse evangelho. Então, creio que nós também, como igreja, como comunidade, devemos abrir mão de algumas coisas. Se sabemos que algo escandaliza determinado irmão, sabemos que algo está prejudicando a nossa vida como comunidade, como corpo de Cristo, temos que abrir mão, mesmo que isso seja um direito nosso. Então, muitas vezes, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Então, aqui fica o exemplo do apóstolo Paulo, alguém que abriu mão de seus direitos em prol do reino de Deus. E creio que isso é um grande aprendizado para nós. Então, pense nisso, pense se existe algo que você precisa abrir mão, falando do nosso contexto como igreja, nosso relacionamento com os irmãos, falando do reino de Deus, de anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho. Será que tem algo que temos feito, algum direito que temos exigido, que tem mais travado essa questão de levar as boas obras, que tem mais atrapalhado essa questão de levar o Evangelho do que ajudado? Então isso precisa ser revisto, isso precisa ser deixado de lado. Se algum direito que temos feito uso tem atrapalhado a nossa vida no reino de Deus, ele tem que ser deixado de lado. E temos então que seguir rumo a esse alvo que temos como cristãos, que é levar a palavra de Deus. Então espero que Deus tenha falado com cada um de vocês, que Deus abençoe vocês com esse estudo. Espero que vocês sejam abençoados através da minha vida nesse sentido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que na medida do possível nós respondemos. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana.